Michele Gretti Moraes, eu sou engenheira de alimentos, com mestrado e doutorado em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Federal de Rio Grande. Atualmente sou professora nessa universidade, onde eu ministro as disciplinas de microbiologia geral, microbiologia 1 e 2, nanobiotecnologia para o curso de Engenharia Bioquímica, e microbiologia de alimentos e engenharia de nanofibras no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a engenharia de nanofibras aplicada na área de alimentos. Então, a nossa equipe começou a trabalhar com essa tecnologia em 2007, quando eu fui desenvolver parte da minha tese de doutorado na Philips University em Marburg, na Alemanha. E lá eu aprendi, então, o processo para o desenvolvimento de nanofibras. Quais as principais questões para a ciência na atualidade? Então, excluindo o coronavírus, que nos últimos 45 dias é o único assunto que nós conseguimos pensar, quais são essas questões? Como projetamos, então, moléculas com funções e dinâmicas específicas? Qual é a base química da célula? Como fazemos os materiais necessários para o futuro? Qual é a base química do pensamento e da memória? Como a vida na Terra começou? E como podemos explorar todas as combinações possíveis de todos os elementos? Então, pelo menos metade dessas questões estão relacionadas com nanotecnologia. E o que é a nanotecnologia, então? A nanotecnologia é a junção de um átomo, formando diferentes moléculas. E as diferentes combinações possíveis de átomos vão tornar possível a formação de moléculas com características diferenciadas e específicas. E qual o tamanho de algo nano? Muitos estudiosos consideram que o tamanho de algo nano é até 100 nanômetros, porque acreditava-se que era nessa faixa de interesse que aconteciam as mudanças. Mas os estudos têm mostrado que tamanhos maiores também têm suas propriedades alteradas. Então, na verdade, o tamanho de algo nano até hoje não foi definido, porque depende de cada área. Enquanto para uma área 10 nanômetros é muito grande, não apresenta as características, as alterações necessárias, em outras áreas 500 nanômetros já é o suficiente para produzir um novo material com características diferenciadas. Então, qual é o grande diferencial dos produtos nanotecnológicos? É que quando se trata de nano, nada funciona igual. Porque os produtos eles têm efeitos quânticos alterados. Então, a condutividade elétrica ela é diferente. Enquanto nós levamos horas para carregar o nosso celular, se nós utilizarmos um produto nanotecnológico, nós podemos conseguir carregar o nosso telefone em alguns minutos. A elasticidade ela pode ser alterada, a resistência, porque como esses materiais são muito pequenos, eles estão muito próximos e muito ligados, então eles aumentam a resistência desse material. A cor, de acordo com o tamanho das moléculas, a cor de um mesmo material, ela é diferenciada, como o ouro, por exemplo. E a reatividade, enquanto o alumínio em tamanho macro é utilizado para a produção de latas, o alumínio em tamanho nano, ele é altamente inflamável, então ele é utilizado para foguetes. E por que esse diferencial dos produtos nanotecnológicos? Porque como essas moléculas são muito pequenas, elas têm uma área de superfície de contato com o exterior ao seu redor muito grande. E como ela é muito pequena, ela tem uma grande proporção dos seus átomos na sua superfície. Então, isso aumenta muito a potencialidade dessas moléculas.
E a nanotecnologia, ela é nova? Não, a nanotecnologia ela não é nova, ela é inovadora. O termo nanotecnologia é um termo novo, mas já em 1959, Richard Feynman já falava a respeito da manipulação dos átomos individualmente. E isso é nanotecnologia. Não só através dos pesquisadores, mas a nanotecnologia já existe naturalmente. E o que nós estamos fazendo é tentando imitar a natureza. Então, os produtos wireproof que existem, eles são justamente o que nós chamamos na natureza de efeito lótus, que muitas plantas têm, como por exemplo a costela de Adão, que é a sua superfície hidrofóbica. Porque como as moléculas dessas plantas são muito pequenas, elas têm uma proximidade muito grande, não permitindo a penetração de água ou de outros líquidos. A lagartixa, por exemplo, ela consegue escalar diferentes superfícies devido a nanoventosas que elas têm nas suas patas. E até mesmo uma teia de aranha, que ela apresenta uma alta resistência, capaz de prender um animal muito maior do que uma aranha, mas é um material extremamente macio. E o que nós estamos fazendo então? Nós copiamos a teia de aranha com as nanofibras. Então as nanofibras, elas são consideradas materiais nanométricos em função do seu diâmetro. Eles possuem então uma grande área superficial em relação ao seu volume e uma elevada porosidade. As nanofibras elas podem ser desenvolvidas de diferentes materiais, como carbono, cerâmica, metais ou polímeros. A nossa equipe trabalha então somente com materiais poliméricos. E dentre os materiais poliméricos, eles podem ser sintéticos, naturais ou até mesmo biopolímeros. De acordo então com o polímero utilizado, essas nanofibras elas apresentam características diferenciadas em relação à elasticidade, resistência mecânica, porosidade, condutividade, estabilidade térmica e propriedades magnéticas. O grande diferencial das nanofibras é que na solução polimérica nós podemos adicionar compostos bioativos de interesse, compostos que nós desejamos que sejam depois expressados nas nossas nanofibras, como moléculas, estruturas biológicas e partículas. E o grande diferencial é que esses compostos bioativos, eles não vão sofrer nenhuma ação da temperatura, porque as nanofibras não precisam ser expostas a elevadas temperaturas durante seu desenvolvimento. Elas podem ser desenvolvidas a temperatura ambiente. Então, essas nanofibras acabam também agindo como um protetor desses compostos ativos, porque ela acaba tendo uma ação de encapsulamento. As nanofibras podem ser desenvolvidas por diferentes métodos. Nós trabalhamos com o método de eletrospinning, porque ele é um método que proporciona uma fácil repetibilidade do processo e também a possibilidade de aumento de escala. Nesse processo, então, é aplicada uma elevada tensão, uma alta tensão à solução polimérica. E com isso ocorre a formação das fibras devido à repulsão das cargas eletrostáticas e consequente alongamento da solução e evaporação do solvente. De acordo com as características, os parâmetros do processo de eletrospinning, as nanofibras podem apresentar diferentes características, como o diâmetro, a porosidade e até mesmo a formação de gotas. A formação de gotas ela não é desejada, porque justamente nas extremidades de cada gota é onde esse material encontra-se mais frágil. Então é onde está mais suscetível ao rompimento. Existem nanofibras de diferentes tipos, como nanofibras porosas, que ela pode ser desenvolvida quando nós utilizamos polímeros de diferentes concentrações e com isso, o polímero menos concentrado,
o solvente evapora mais rápido e ocorre a formação dos poros. Nanofibras em forma de fitas, que é possível desenvolver utilizando um solvente que demore um pouco mais a evaporar. E aí, com isso, no momento do choque da nanofibra no coletor, como ele ainda contém um pouco de solvente remanescente, elas acabam ficando achatadas. Nanofibras ramificadas, onde ocorre esse processo devido à formação de jatos secundários durante o eletrospinning. E a vantagem dessas nanofibras ramificadas é que as nanofibras mais finas, que estão entre as com diâmetros maiores, elas causam uma resistência naquele material final. Nanofibras ocas, que podem ser desenvolvidas utilizando molde por anelamento. Nanofibras helicoidais, que podem ser utilizadas em sistemas dispositivos microeletrônicos ou sistemas ópticos, ou então na condução de medicamentos. E dentro desse tema então de nanofibras, a nossa equipe trabalha na área de alimentos e eu vou apresentar para vocês alguns dos trabalhos mais recentes que nós desenvolvemos. Aqui no Laboratório de Microbiologia e Bioquímica trabalhamos com a linha de pesquisa em nanobiotecnologia. Nesta área produzimos nanofibras e nanopartículas através de polímeros e biopolímeros pelo processo de LED-spinning. Para a produção de nanofibras, uma diferença de potencial é utilizado e fornecido pelos eletrodos. O eletrodo positivo é conectado ao capilar de uma seringa que contém uma solução polimérica. Esta solução é injetada através da ação da bomba de deslocamento positivo, formando uma gota na ponta do capilar, que em contato com o campo elétrico sofre evaporação do solvente e a formação do cone de Taylor. O cone de Taylor é fundamental para a formação das nanofibras e nanopartículas, pois promove o alongamento da fibra e a deposição destas no coletor aterrado. Neste contexto, uma das linhas que nós aplicamos às nanofibras é no desenvolvimento de embalagens ativas e embalagens inteligentes. A embalagem ativa é aquela que tem uma determinada ação sobre o produto, seja aumentar o seu conteúdo nutricional, ou seja, protegendo esse alimento contra a degradação. Nessa direção, então, nós desenvolvemos, dentro do tema de embalagens ativas, nanofibras com ação antimicrobiana, a partir de, utilizando, então, o polihidroxibutirato e compostos fenólicos de microalga e também quitosana e óxido de polietileno e compostos fenólicos de microalga. E conseguimos, então, obter nanofibras com atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus. Ainda dentro do tema de embalagem ativa, nós desenvolvemos nanofibras com ação antioxidante, utilizando biomassa de espirulina Leb18, quercetina e curcumina. E obtemos, então, nanofibras com atividade antioxidante com diâmetro de 350 nanômetros. Também utilizamos concentrado proteico microalgal e ficocianina e conseguimos um aumento de 11,4% nos radicais ABTS e DPPH comparado às nanofibras sem esse biocomposto. Nesse trabalho, nós aplicamos as nanofibras desenvolvidas a partir de biopeptídeo microalgal em carne de frango. Então, a figura 1 mostra as nanofibras, a carne de frango sem as nanofibras, e a figura 2, a carne de frango coberta com as nanofibras. E como resultado deste estudo, nós conseguimos então melhorar o controle do processo de oxidação lipídica dessa carne, aumentando então o tempo de preservação dela. Dentro de embalagens inteligentes, nós estudamos o desenvolvimento de sensores de pH. Porque quando um alimento começa a sofrer alguma degradação, o primeiro retorno que ele dá é a uma alteração do seu pH.
Então, esses sensores, eles alteram a sua coloração de uma forma que é visível ao consumidor na embalagem. Então, nós desenvolvemos sensores de pH utilizando extrato de açaí, biomassa de espirulina e ficocianina. Cada um destes sensores de pH, eles agem em uma determinada faixa. Então, esses sensores eles podem ser utilizados em alimentos ácidos e em alimentos básicos também. As nanofibras também são utilizadas para a proteção de biocompostos, porque elas acabam agindo como um encapsulamento de compostos bioativos. Então, nesse estudo, nós encapsulamos a ficocianina com as nanofibras, utilizando o óxido de polietileno como polímero. E como resultado, então, nós conseguimos aumentar a estabilidade térmica desse biocomposto, comparado à ficocianina pura, sem ser encapsulada. Então, esse encapsulamento da ficocianina mostrou-se o melhor preservativo para esse composto ativo comparado ao sorbitol e à glicose, que são os preservativos geralmente utilizados para a ficocianina. Nós também desenvolvemos membranas filtrantes utilizando nanofibras. Então, nesse trabalho, nós desenvolvemos membranas com diferentes espessuras, não diâmetro, diferente espessura da membrana, e nós testamos essas membranas para a filtração de células com diâmetro entre 1,75 e 4,75 micrômetros. E a membrana de 400 micrômetros de espessura, ela apresentou 100% de eficiência de retenção das células. Nós também utilizamos as nanofibras para absorção e adsorção de gases. Nesse estudo, então, nós utilizamos as nanofibras para absorção e adsorção de dióxido de carbono e aplicamos essas nanofibras no cultivo microalgal. O que acontece é que as microalgas elas podem utilizar o dióxido de carbono, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa, como nutriente. Como acontece esse processo? Nós injetamos então o dióxido de carbono no cultivo microalgal e as microalgas conseguem utilizar aquele dióxido de carbono que ficou imediatamente dissolvido no meio. Só que parte desse dióxido de carbono que não fica dissolvido no meio de cultivo, ele é perdido novamente para o ambiente. Quando nós utilizamos as nanofibras, a injeção de CO2 acontece, parte desse dióxido de carbono fica dissolvido no meio de cultivo e as microalgas utilizam, e parte desse dióxido de carbono fica absorvido nas nanofibras. Quando as microalgas acabam de utilizar o dióxido de carbono que está disponível no meio de cultivo, ocorre uma alteração no pH daquele meio. E essa alteração faz com que os poros das nanofibras sejam abertos e possibilitam que esse gás seja, então, liberado nesse meio de cultivo novamente. E com isso ele fica disponível para a microalga utilizar. Nesse processo, então, nós conseguimos aumentar a biofixação de dióxido de carbono por microalgas em 142%, comparado aos experimentos sem adição de nanofibras. Então, nesse caso, nós utilizamos as nanofibras absorvedoras e adsorvedoras para absorção de CO2, mas elas podem ser utilizadas na área de alimentos para absorção do gás que você tiver interesse. Né? Então, existem frutas e vegetais que é interessante ter o gás disponível para o amadurecimento mais rápido, e existem outros vegetais que você não quer que o amadurecimento seja tão rápido, então você precisa remover aquele gás daquele ambiente. Então, as nanofibras podem ser aplicadas nessa direção. Obrigada.